Lego Star Wars é um dos temas mais populares da Lego, e não é à toa que ele existe há mais de 20 anos, além de ser um dos temas favoritos de muitos colecionadores, incluindo nós aqui do Espaço Nulo. Então hoje a gente decidiu compartilhar com vocês a nossa coleção de minifiguras de Star Wars. E apesar da nossa coleção não ser assim tão grande, ela tem bastante coisa da hora e algumas raridades. E galera, só para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou dar ênfase nas minis mais raras e difíceis de se encontrarem aqui no Brasil. Lembrando, todas as minis que estão aparecendo agora são todas originais. As primeiras minifiguras do tema saíram por volta de 1999, e desta época infelizmente eu só tenho duas minis. O Darth Maul, que até hoje na minha opinião é uma das melhores versões que a mini da personagem já recebeu, e o Qui-Gon, ainda com aquele rostinho amarelo. A peça de cabeça amarela nas minis de Star Wars ainda foi usada por um tempo considerável, que só lá por volta de 2004 que elas começaram a ser coloridas. Antigamente, os Stormtroopers e os clones também tinham um capacete diferente, eles eram meio vazados, tipo esse daqui. E já que estamos falando de personagens dos prequels, a gente tem vários clones, quase que um pequeno exército. Sendo que alguns deles são personalizados para ficarem um pouco diferentes uns dos outros, afinal os próprios clones customizavam as armaduras. E além dessas, também tem algumas que estão um pouco desgastadas pelo próprio tempo, como esse sargento e o comandante Gree. A gente também vai destacar aqui o Off Trooper, que veio com exclusividade no mesmo Battle Pack que esses dois Troopers, também exclusivos, lançados lá por volta de 2011. A gente inclusive colocou uma mochila nas costas do clone verde. E esse é um vídeo que vai ter bastante minifigure de Battle Pack. Tipo esse aqui, que veio com 4 minis, mas duas delas são raridades hoje. O Gunner, que só veio em 2 sets, sendo que o outro é o Cruzador da República lá de 2009. E o Comandante, que em si é um clone normal, mas os acessórios dele tornam ele exclusivo do set. Uma das unidades mais diferentes e bonitas que apareceram no Star Wars foram os clones de Kashyyyk, com suas armaduras verdes camufladas. Uma pena que não apareceram muito. A gente também tem algumas minis do Batalhão 212 que apareceram principalmente no filme A Vingança do Sith, quando o Obi-Wan vai atrás do Grievous. E olha, essa aqui é uma das minhas minis favoritas, o Mark Trooper que veio com exclusividade neste canhão. A minha mini é um pouco diferente da original, já que eu troquei o acessório do capacete porque eu gostei mais dele assim. Por sinal, bem que a LEGO poderia fazer mais soldados ARCs. Só na última temporada do Clone Wars apareceram vários que dariam boas minis, sem contar com aquela animação mais antiga do Clone Wars. Uma coisa que a LEGO fez esquisito para o Clone Wars foi a cara dos Jedi, que dá uma olhada como eram os olhos do Anakin e do Obi-Wan. E olha que eu gosto bastante dessas minis. Ainda bem que os demais Jedi que saíram para a série do Clone Wars melhoraram e não tinham esses olhos esquisitos, como é o caso do Cestin e do Even Pell, e espero estar pronunciando o nome deles corretamente. A gente também tem as minis mais recentes do Mace Windu e da Ahsoka. Agora dá só imaginada se os olhos tivessem continuado esbugalhados, como seria a mini do Maul e do Savage. Do lado separatista da guerra, entre algumas unidades droides, vamos destacar o General Grievous. A gente tem duas versões deles, as duas são bem chatinhas de conseguir, porque não seriam muito sets. Também vale ressaltar a Saja Ventress, o Super Battle Droid que não veio em tantos sets assim, além de algumas outras unidades especiais. Falando um pouco da rebelião, os pilotos rebeldes costumavam ter uma pintura de torso bem mais simples comparadas às de hoje, e as primeiras não tinham nenhum visor pintado. Porém, apesar de algumas parecerem bem simples, elas podem ser bem complicadas de se achar, como é o caso do Zev Zeneska, que tem um capacete exclusivo, ou do Luke, que só veio em 2 sets. A gente também tem alguns rebeldes de Endor, e sim, eles estão com os rostinhos trocados, e uma minifigure da Leia. Uma série que gostaríamos de ter conseguido pegar mais minifigures é Star Wars Rebels. A gente só tem alguns personagens que apareceram na série e um pequeno pedaço do Esquadrão Phoenix, a Hera e o Kanan, e mais ou menos a Sabine, já que essa aqui não é a peça de cabelo original dela, e a gente ainda está atrás dela, assim como os outros integrantes do Esquadrão. É um dos rebeldes que aparecem no decorrer da série, mas a maioria delas são bem chatinhos de serem achadas. Do filme do Han Solo a gente só tem 3 minis, o Tobias,
e 2 saqueadores. Os 3 são exclusivos do mesmo set, e a gente ainda tá de olho para ver se consegue pegar mais algumas minis do filme. E finalizando a era da Guerra Civil Galáctica, a gente não pode deixar de falar do Império, que a gente tem um pequeno contingente deles, entre oficiais e Stormtroopers normais, além de algumas unidades especiais, como os Shadow Troopers, que também são exclusivos, o Darth Vader, o Diretor Krennic e 2 Death Troopers, que são bem chatinhos de achar. A gente também tem mais algumas unidades da Grande Marinha Imperial, como o Shock Troopers, o piloto do Hover Tank, a Iden Versio do Esquadrão Inferno, mais alguns oficiais da Estrela da Morte. E a gente está aqui mostrando essas minis incríveis do Grande Império Galáctico. Já mostramos os clones e você ainda não encaixou o seu like aqui embaixo? Então aproveita e encaixa ele aqui agora, que isso ajuda muito o vídeo a se sair bem na plataforma. E bom, uma coisa que Star Wars sempre nos apresenta são caçadores de recompensa bem icônicos e piratas. E aqui temos alguns, como o lendário Cad Bane, o Dengar e o Embo, que a gente conseguiu achar ele quase que por acidente, mas infelizmente a gente ainda não tem o chapéu original da Mini. Os Mandalorianos ganharam bastante destaque depois dos episódios de Clone Wars que se passavam em Mandalore enfrentando o Olho da Morte e afins, e da série Mandalorian. E hoje vários deles são raridades, como é o caso do Jango Fett, que só foi lançado 2 vezes. E sim, alguns dos meus Mandalorianos estão com pequenas alterações, principalmente os que vieram no Battle Pack do Mandalorian. Eu fiz isso para deixar eles um pouco mais diferentes, já que a gente tem 2 de cada. Da era dos sequels, não temos muitas minis da Resistência, nem das outras facções que aparecem no filme, mas da Primeira Ordem a gente tem quase um batalhão. Mas para o efeito do vídeo a gente vai focar nos mais distintos, como os oficiais da Primeira Ordem, o Hux, que com esse chapéuzinho só saiu uma vez, a Capitão Phasma e 2 versões do Kylo Ren, ambas exclusivas em sets diferentes, assim como a Phasma, que se eu não me engano saiu 2 vezes apenas. Deixa nos comentários se eu estiver errado. E eu não sei se muita gente vai se lembrar do jogo Star Wars The Old Republic. Eu joguei muito esse jogo, muito mesmo. Enfim, na época de lançamento do jogo, a LEGO tinha feito alguns sets do game. Mas como eles eram bem caros e poucos chegaram aqui no Brasil, a gente só conseguiu pegar alguns poucos sets e algumas outras personagens do jogo. E desses aqui vale a pena destacar o Jace Malcolm. E a gente gostava tanto do jogo que a gente até fez alguns mocks para representar as nossas personagens dentro do jogo, tanto do lado do Império Sith, quanto do lado dos Cavaleiros Jedi. Galera, depois de gravar esse vídeo inteiro, que eu percebi que algumas minis acabaram ficando de fora, e elas estão aparecendo aqui agora, como é o caso dos Tusken Riders. E por favor, deixe encaixado seu like aqui embaixo, que organizar esse vídeo inteiro para gravar foi bem complicado. E bom, a gente também tem algumas minis que estão incompletas, que a gente pegou em lotes ou só achamos algumas partes delas à venda. Então elas estão aqui guardadas que quando a gente for achando os pedaços a gente vai montando. E se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, que isso nos ajudaria muito a chegar à meta de 1000 inscritos até o final do ano. E deixa aqui nos comentários qual dessas minis você mais gostou, quais você tem ou gostaria de ter. Espero que todos vocês tenham um fantástico final de semana. Valeu e até a próxima!